a bolsa em alta, achar boas oportunidades ficou bem mais difícil. Então a gente vai vasculhar a fundo 5 setores que são pilares da nossa economia: bancos, energia elétrica, saneamento, seguradoras e telecomunicações. O objetivo é descobrir, com base numa análise bem detalhada, quais ações de dividendos ainda parecem ter o preço mais atrativo. E essa caça ao tesouro acontece num terreno bem mais desafiador, né? O mercado subiu bastante e eu quero uma pechincha, tipo, há um ano, hoje já não é mais. Então, o nosso trabalho aqui não é só achar o que está barato no papel, mas entender o que ainda oferece aquela combinação de qualidade e um preço justo, ou seja, uma margem de segurança no mercado que já está bem mais otimista. Exato. Vamos começar então pelo peso pesado da bolsa, o setor bancário. A análise passou pelos gigantes que todo mundo conhece: Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. E de cara, um número chama muito atenção. O Banco do Brasil parece estar com um super desconto, negociando com um preço sobre valor patrimonial de só 0,67. E é bom a gente dar um passo atrás e explicar esse indicador, né? Preço sobre valor patrimonial, ou PVP, é uma métrica bem simples. Um PVP de 0,67 significa, na prática, que o mercado está te vendendo cada R$1 de patrimônio do banco por apenas 67 centavos. Em tese, é uma liquidação. Pois é. Olhando esse número, a escolha parece óbvia. Eu, como leigo, olharia para isso e pensaria: é aqui que eu vou. Mas o que a análise mais profunda mostra que a gente não vê nessa primeira camada? Ela mostra o clássico dilema do investidor. De um lado, você tem o Banco do Brasil, que é essa aparente pechincha com um potencial de valorização enorme, se o mercado mudar de ideia sobre ele. Do outro, você tem o Itaú. E a escolha final da análise recaiu sobre o Itaú. E a lógica é a seguinte: você prefere apostar uma virada de jogo, que pode ou não acontecer, ou pagar um pouco mais caro por uma qualidade e previsibilidade que já são conhecidas? É quase como escolher um carro. Exato. É como escolher entre um carro usado, mais barato, que pode se valorizar, ou um carro premium, mais caro, mas que você sabe que não vai te dar dor de cabeça. A análise aqui preferiu a segurança do carro premium. Entendi a lógica. É uma aposta na qualidade, na consistência, mesmo que custe mais. Então vamos aos números do Itaú. A ação ordinária estava cotada a R$ 36,87. O dividendo pago nos últimos 12 meses foi de quase 13%, o que é um número espetacular. Mas tem um asterisco aí, né? Um asterisco gigante. Esse valor foi inflado por pagamentos não recorrentes, os chamados dividendos extraordinários. Não dá pra gente simplesmente pegar esse número e projetar para o futuro, sabe? E é por isso que o conceito de preço-teto é tão importante. Ele nos força a ser mais conservadores. Se a gente projeta um dividendo mais normalizado e exige um retorno mínimo de 7% ao ano... Peraí, só para entender. Por que 7%? Da onde vem esse número? Ótima pergunta. Pensa nisso como o seu custo de oportunidade e a sua exigência de prêmio de risco. Um retorno de 6% é o que muitos investidores de dividendos consideram um mínimo aceitável hoje, para ganhar da inflação e da renda fixa com alguma folga. Já os 7%, 8% ou mais são para os mais exigentes ou para quando se analisa uma empresa com um risco percebido maior. É o quanto você exige a mais para topar o risco de investir em ações. Perfeito. Então, com essa exigência mais alta, de 7%, qual seria o preço teto para o Itaú? Aí o preço teto cairia para R$ 26,50, bem abaixo dos R$ 36,87 atuais. Isso mostra que o mercado já embutiu no preço toda a qualidade e a segurança que o Itaú oferece. Agora, se a gente usar a régua mais comum do mercado, de 6% de retorno, o preço teto sobe para R$ 42,50. Nesse cenário, sim, ainda existe uma margem de segurança interessante para comprar a ação. Entendi. Então, no setor bancário, a lição é essa. Existe uma escolha clara entre a qualidade já precificada do Itaú e a aposta na revalorização do Banco do Brasil. Agora, será que esse mesmo dilema se repete no setor de energia elétrica, que sempre foi visto como o porto seguro dos dividendos? Pelo que eu vi, o cenário lá mudou bastante. Mudou. E a palavra que define o setor agora é apertado. O processo aqui foi de eliminação.
As queridinhas do mercado, especialmente as transmissoras como ISA, CETEP e Taesa, além da CPFL, subiram tanto de preço que ficou difícil de justificar uma compra agora. Com elas fora do radar, a busca se afunilou para duas gigantes, ENGIE e CEMIG. A ENGIE é uma empresa excelente, mas sua política de dividendos costuma variar muito de um ano para o outro, o que a torna menos previsível para quem busca renda. Com isso, a CEMIG acabou se destacando como a opção com o maior desconto relativo no momento. Na análise, era de R$ 10,82, com um dividendo de 15% nos últimos 12 meses. Usando aquela régua de 6% de retorno que a gente falou, o preço-teto seria de R$ 13. Aqui parece ter uma margem boa, não? Parece, mas a CEMIG tem uma característica que o mercado não ignora. É uma empresa estatal. Muitos investidores, por conta disso, colocam uma exigência de retorno maior para compensar o que eles veem como um risco político ou de governança. Se a gente sobe a régua para aquele 7% de retorno, o preço-teto já despenca para R$ 11. A margem, que parecia gorda, fica minúscula. E se o investidor for daqueles bem mais exigentes e pedir 8%? Aí o preço-teto vai para R$ 9,50, ou seja, já fica abaixo do preço atual da ação. O que isso nos diz? Reforça a ideia de que o setor elétrico tem pouquíssimas pechinchas óbvias sobrando. A margem para erro ficou muito pequena. O que se aprende aqui é sobre o perigo de chegar atrasado na festa, sabe? As oportunidades fáceis já passaram. E agora preciso fazer contas na ponta do lápis. Nossa, se no setor elétrico a situação está apertada, a análise do setor de saneamento me deixou ainda mais preocupado. A descrição é que as ações subiram o dobro. Sabesp sempre foi mais cara, mas a Copasa, por exemplo, praticamente dobrou de preço. O cenário parece ainda mais desafiador. E a escolha aqui, a Sanepar, foi quase por exclusão, mas é fundamental colocar em perspectiva. Dizer que ela é a mais barata do setor hoje é muito diferente do que era há um ano. Em 2023, a Sanepar era negociada perto de R$ 3,50, com preço sobre valor patrimonial de 0,63. Lembra? Dos 63 centavos por R$ 1 de patrimônio. Agora, esse mesmo indicador está em 1,05. O mercado mudou completamente a percepção de valor da empresa. E os dados da ação preferencial da Sanepar. A cotação era de R$ 8,28, com um dividendo de 4,76%. E tem um ponto que, para mim, que penso em renda passiva, é um balde de água fria. A política de dividendos é descrita como péssima. Exatamente. O pagamento é feito apenas uma vez por ano. É como receber o salário do ano inteiro num único dia e ter que se virar para fazer ele durar. Para quem busca um fluxo de renda constante, é um modelo bem ruim. E o cálculo do preço-teto? Esse número me chocou. Esse é o checkmate da análise. Com uma projeção de dividendos futuros ao redor de 4,3% e uma exigência de 6% de retorno, o preço-teto ficaria em R$ 6. Espera aí, um preço-teto de R$ 6 para uma ação que custa R$ 8,28, a diferença é brutal. Basicamente, o que se conclui é que quem compra agora está pagando muito caro e apostando num cenário super otimista que talvez não se concretize. Precisamente. Mesmo sendo a opção que sobrou, ela não está barata por essa métrica. O setor de saneamento é um caso clássico de onde o otimismo do mercado já foi totalmente incorporado aos preços. A grande lição aqui é que, às vezes, a melhor estratégia é ter paciência e não fazer nada. Puxa, depois de um cenário tão apertado em energia e saneamento, onde parece que a festa já acabou, a gente quase perde as esperanças. Mas as fontes apontam para um setor que parece estar nadando contra essa maré de preços altos, o de seguradoras. Aqui a história parece ser bem diferente. Totalmente diferente. É um alívio encontrar um setor com oportunidades mais claras e o grande destaque é a BB Seguridade. Existe uma dinâmica muito curiosa acontecendo com ela. Muitos analistas de grandes bancos estão com o pé atrás, projetando uma piora nos resultados da empresa por causa de fatores ligados ao agronegócio. E essa visão mais pessimista pode estar segurando o preço da ação, criando o que parece ser uma excelente janela de oportunidade. E os fundamentos da empresa parecem gritar oportunidade, né? Os indicadores de valuation, como preço-lucro,
estão nas mínimas históricas. O dividendo dos últimos 12 meses foi de 12%. Mas o que mais me impressionou foi a análise de resiliência. Esse é o ponto-chave. É o que nos dá tranquilidade hoje. A análise faz uma projeção de estresse, um cenário que eles chamam de o mais pessimista possível. E mesmo nesse cenário de terra arrasada, a empresa ainda conseguiria entregar um retorno em dividendos na faixa de 8% a 9%. Isso é uma margem de segurança gigantesca. E o preço-teto reflete isso de forma clara. Exigindo um dividendo de 9%, que já é um retorno espetacular, o preço-teto fica em R$ 45. Isso dá uma margem de segurança de mais de 20% sobre o preço atual. É o oposto do que a gente viu em Sanepar. Lá, era preciso torcer os números para justificar a compra. Aqui, parece que mesmo nos piores cenários, o investimento ainda para de pé. Perfeito. É um contraste gritante. A BB Seguridade se torna um exemplo perfeito de um investimento contrarian, ou seja, que vai contra o consenso do mercado. A lição que o setor de seguros nos ensina é que, muitas vezes, as melhores oportunidades aparecem justamente onde a maioria do mercado está com medo ou com pessimismo. Fantástico. Já passamos por qualidade versus preço, mercados aquecidos e uma aposta contrária. Para o nosso último setor, telecomunicações, que tipo de história a gente encontra? É um setor menos famoso pelos dividendos, mas a análise encontrou algo interessante entre Vivo, TIM, Intelbras e Unifique. O foco aqui foi na Unifique. Ela é descrita como a empresa mais moderna desse grupo, uma provedora de internet via fibra ótica que está em plena fase de expansão, principalmente no sul do país. É uma tese que mistura crescimento com proventos, o que é uma combinação bem interessante. Os números realmente chamam a atenção. A ação subiu 41% desde que começou a ser acompanhada mais de perto, quando valia entre R$ 3 e R$ 4. E o dividendo dos últimos 12 meses foi de 17%, um número altíssimo, mas que, assim como no caso do Itaú, vem com aquele asterisco dos pagamentos não recorrentes, certo? Exatamente. Não dá para esperar 17% todo ano. E por ser uma empresa relativamente nova na bolsa e num setor muito competitivo, a análise recomenda cautela. A Unifique é vista como uma empresa de altíssima qualidade, mas a sugestão é ter uma exposição pequena na carteira. Não é para colocar todas as fichas nela, mas sim considerá-la como uma pimenta, uma parte menor do portfólio com grande potencial. Faz todo sentido. Bom, vamos recapitular nossa caça ao tesouro. As 5 empresas que se destacaram em cada setor foram, no setor bancário, Itaú, em energia elétrica, CEMIG, no saneamento, Sanepar, em seguros, BB Seguridade e em telecomunicações, Unifique. E se a gente olhar para o mapa completo, a conclusão é que o mercado está longe de ser homogêneo. De um lado, você tem uma oportunidade que parece muito clara, descontada e com uma rede de segurança, que é a BB Seguridade. Do outro lado, temos saneamento e energia, setores tão valorizados que até as opções mais baratas, como Sanepar e CEMIG, já negociam acima ou perigosamente perto de um preço-teto prudente. Isso exige muita paciência ou a aceitação de um risco maior. O que mostra que não existe uma fórmula única, né? Cada setor conta uma história diferente. De forma alguma. Em alguns casos, como em BB Seguridade, a oportunidade parece estar batendo a porta. Em outros, como em saneamento, a paciência talvez seja a maior virtude. Essa análise nos mostra onde o mercado pode estar otimista demais e onde ele pode estar pessimista demais, e é nesse desequilíbrio que as oportunidades aparecem. E isso nos deixa com uma reflexão final. Considerando que essa nossa busca mostrou que mesmo as opções mais baratas em setores essenciais já estão acima de um preço ideal, como isso muda a estratégia de quem investe? Será que é hora de esperar pacientemente por uma correção do mercado, se acostumar com a ideia de retornos menores no futuro, ou talvez começar a caçar valor em setores completamente diferentes? Nossa discussão hoje parte de uma análise sobre como identificar as ações pagadoras de dividendos, mais descontadas em 5 setores essenciais da Bolsa: bancário, elétrico, saneamento, seguradoras e telecomunicações.
E a questão que nos divide, eu acho, é bem direta. As empresas selecionadas nessa análise, Itaú, CEMIG, Sanepar, BB Seguridade e Unifi, elas são de fato as melhores oportunidades de investimento pelo preço atual? Ou será que os riscos e a recente alta do mercado tornam essa ideia de descontada uma premissa, para dizer o mínimo, otimista demais? Exato. Eu defendo que, mesmo com o mercado em alta, essa seleção representa, sim, as escolhas mais racionais e pragmáticas. Elas oferecem o melhor equilíbrio possível entre preço, qualidade e dividendos em cada setor. Pois é, já é o argumento que o termo desconto está sendo aplicado de forma muito generosa. Muitas dessas escolhas, na minha visão, ignoram riscos bem importantes e são, na melhor das hipóteses, a opção menos cara dentro de setores que já estão, francamente, supervalorizados. Certo, eu entendo a cautela. Mas vejamos os casos. Vamos começar pelo mais claro, BB Seguridade. A análise aponta múltiplos historicamente baixos, uma projeção de dividendos de 8 a 9%, mesmo em cenários pessimistas, com uma cotação ali perto de R$ 33,44 e um preço teto de 43, a gente tem uma margem de segurança de 22%. Isso é a definição de um desconto clássico. Ok, concordo que BB Seguridade é o seu argumento mais forte, mas essa mesma lógica não se aplica ao resto. Peguemos o Itaú, por exemplo. Ele é apresentado como a melhor opção no setor bancário, mas a cotação dele, em R$ 36,87, está na máxima histórica. E mais importante, já está acima do preço-teto de R$ 36,50, que é o valor máximo que o investidor deveria pagar para garantir um retorno mínimo de 7% em dividendos. Chamar isso de oportunidade descontada? Para mim, é um contrassenso. Esse é um ponto válido. Mas a questão central me parece ser outra. O valor do Itaú não está em ser uma pechincha, mas na sua qualidade e previsibilidade, que são superiores. Isso o torna a opção mais segura, mais razoável em seu setor, especialmente se comparado a outras alternativas. Em um mercado caro, pagar um preço justo por altíssima qualidade é sim uma forma de valor. Com todo respeito, essa justificativa não se sustenta muito bem. O mercado já precificou essa qualidade toda. Se o preço está acima do teto, a margem de segurança é negativa. Ponto. Agora, quando a gente olha para os setores mais complicados, como elétrico e saneamento, a situação fica ainda pior. A CEMIG, uma estatal, está cotada a R$ 10,82, perigosamente perto do seu preço-teto de R$ 11. Qualquer risco político ou regulatório simplesmente anula essa margem mínima. Mas um investidor que busca exposição a esses setores precisa fazer uma escolha. CEMIG e Sanepar, apesar de seus defeitos, que são evidentes, como política de dividendos da Sanepar ou o controle estatal da CEMIG, elas surgem como os pontos de entrada mais defensáveis. São as que oferecem a melhor relação risco-retorno dentro dos seus respectivos universos. É uma questão de pragmatismo. Mas será que a escolha correta não é, talvez, não investir nesses setores no momento? Optar pela Sanepar, que a própria análise classifica como pagando caro, com uma política de dividendos péssima e um preço de R$ 8,28, muito acima do teto de R$ 6, isso é investir ou é torcer? Forçar um investimento onde não existe uma margem de segurança clara é especulação, não investimento. Falando em riscos diferentes, vamos para um setor mais moderno. A Unifique não oferece uma oportunidade distinta? A valorização de 41% e o dividendo de 17% no período analisado não são um sinal de força de um mercado reconhecendo o potencial dela? Mas aí a análise me parece um pouco superficial. Esse dividendo de 17% veio de um pagamento extraordinário, um evento que não vai se repetir. Ancorar uma tese de renda passiva nisso é como, sei lá, contar com a sorte de ganhar na loteria todo ano, né? O dividendo recorrente é muito menor. A própria sugestão de cautela e de uma posição piqueira já caracteriza mais como uma aposta em crescimento do que uma tese sólida de dividendos. Em resumo, as empresas selecionadas representam uma abordagem pragmática. No mercado esticado, o valor não está em achar pechinchas, mas em pagar um preço justo por qualidade, por algo que não vai te decepcionar.
Elas são as escolhas mais lógicas para quem busca montar uma carteira de dividendos hoje, equilibrando as limitações de cada uma. E do meu lado, a discussão revela que o maior risco talvez não seja pagar um pouco a mais por uma empresa excelente, mas sim ser atraído para a opção menos ruim em um setor superaquecido, confundindo o preço relativo com valor absoluto. Chamar essas empresas de descontadas pode ofuscar riscos que a prudência talvez recomendaria evitar, esperando por melhores pontos de entrada. No fim das contas, fica claro que a análise dos números é apenas o começo da conversa. Exatamente. A verdadeira compreensão surge ao questionar o porquê por trás do preço. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.